pensei que eu já ia levantar e sair andando, mas na realidade eu tive uma coceira estranha no pé, pressão baixa e medo constante da minha cicatriz abrir. Se tu vai ter uma cesárea ou tá no pós-parto, fica aqui que eu vou te contar o que ninguém te conta e responder algumas dúvidas que vocês deixaram no meu vídeo do relato de parto. Eu vou começar falando do pós-imediato. Logo que a gente sai do centro cirúrgico, eu estava lá deitadinha de boa, o efeito da anestesia ele tava começando a passar, tava sentindo melhor as minhas pernas, eu comecei a ter uma coceira desgraçada no pé. E era uma coceira, assim, gente, muito grande. E sabe o que é engraçado? Que o efeito da anestesia ainda não tinha passado 100%. Então, o meu pé tava completamente dormente. Eu tava tentando coçar um pé no outro e eu não sentia o meu pé. Aliás, eu quero saber se mais alguém teve essa coceira estranha no pé. Comenta aqui que eu quero muito saber se foi só eu. A temida sonda do xixi. Na hora de botar eu não senti nada. Eu nem lembrava, inclusive, que eu tava de sonda, mas quando foram tirar, embora ainda tivesse ali com uma dormência, eu senti bastante desconforto para tirar a sonda e ardeu. Nossa, foi bem chato. Inclusive, a sonda, ela é longa, cara. Pelo menos eu senti eles puxando um negoção. Fiquei apavorada. Sobre a primeira vez que a gente levanta, que eu acho que é a parte mais temida pra mãe que vai ter cesárea. A primeira vez que eu levantei foi pra ir tomar banho. E eu não fui até o banheiro de pé, né? Eu fui de cadeira de rodas. Obrigada, filha. Eu precisava, sabe, arrumar meu cabelo. E com o movimento da cadeira de rodas, eu já tava sentindo dor na cesárea. Então imagina na hora que eu levantei. Dei uma pausa pra botar o neneco no berço, porque tava difícil. Assim que eu levantei, gente, eu comecei a passar muito mal. A minha pressão baixou. Ignorem os barulhos de monstro, tá? Eu tenho um nenê bicho, é assim que eu chamo ele. A minha pressão baixou, eu fiquei sentindo uma fraqueza muito grande e eu jurava que eu ia desmaiar. Eu já tinha comido, né, porque já tinham passado 6 horas, porque a gente só pode comer 6 horas depois. E assim, eu passei muita fome. Isso foi um ponto que eu esqueci de falar, ali do pós-imediato. Só que, cara, mesmo eu tendo comido, parecia que minha barriga tava vazia, eu tava uma fraqueza extrema. Eu já sentia dor, mas a sensibilidade aqui da cintura pra baixo, ela não tinha voltado 100%. Então, quando eu fui lavar minha bunda, eu não sentia a minha bunda, que nem eu não senti meu pé. É muito estranho, cara. Tu encostar e tu não sentir, sabe, que tu tá encostando. É muito esquisito. E assim, só pra deixar claro, eu não tô falando nada para assustar. Eu tô contando só minha experiência, porque eu sei de casos de mães que levantaram super bem pela primeira vez, não sentiram dor, não se sentiram enjoadas, mas né, é algo que pode acontecer. Então é bom quando tu sabe que tu vai ter uma cesárea, tu saber, né, tu ter uma noção do que vai acontecer, porque eu não tinha ideia de como era, sabe? Eu não tinha muita noção disso, porque a minha mãe teve muitos filhos, conversei com ela, e ela só teve partos normais, então eu não sabia me responder sobre cesáreas. E como eu tinha assim na minha cabeça que eu ia ter um parto normal, que ia dar tudo certo, eu nem pesquisei muito sobre cesárea, sabe? Eu fiquei com essa ideia longe, mas é sempre bom a gente pesquisar sobre todas as possibilidades de parto, porque é imprevisível, a gente nunca sabe como vai ser. Eu sei que muitos médicos recomendam que a paciente ela ande, né, para evitar gases. Só que eu não recebi essa recomendação no meu pós-parto, eu fiquei sabendo isso depois por redes sociais, inclusive. E eles me davam muito remédio para gases. Então eu não tive essa dificuldade, né? Eu peidava normal. E isso responde uma das dúvidas que eu recebi. E sim, na gravidez era bastante, porque, né, não tem muito espaço. Então tu vai lá, tu vai dar uma risada e não tem muito o que fazer, não dá pra controlar. Sobre o número 2, eu tive dificuldade, mas não porque eu não conseguiria fazer, sabe? Eu não tentei fazer lá no começo, nos primeiros dias, porque eu tava com muito medo, sabe? Eu tinha medo de fazer força e abrir, fazer força e doer. Então eu passei vários dias
sem fazer, mas quando eu tentei eu consegui e foi tranquilo. Assim, não doeu, não teve nenhuma dificuldade. Que isso também faz parte de uma das perguntas, né? E na gravidez sim eu tive bastante prisão de ventre. Sobre a dor ali nos primeiros dias. No meu caso, eu tive bastante dor. Eu tinha dor até pra rir, tá? Eu tinha que andar sempre curvada, sempre andar bem devagarinho. Eu andei curvada, eu acho que por uns 5 dias, tá? Não foi tanto tempo assim. E sobre a dor pra rir, que ninguém nunca tinha me dito que isso acontecia. A gente tem ali as 7 camadas abertas, né? E eu sentia todas essas camadas. Isso aqui são as camadas, tá? Isso aqui, essa parte aqui é a minha barriga ali, onde tem a cicatriz. E eu sentia tudo assim, ó, desse jeito. E quando eu ria, era como se tudo isso se mexesse junto. Então, pra mim, a pior parte foi rir. A minha amiga me mandou TikTok quando eu tava no hospital e, gente, eu tive que evitar assistir as coisas que ela me mandava, porque senão eu sentia que eu ia morrer de dor. Então, eu acho que uma das piores dores pra mim no pós-parto foi rir. É triste, né, gente? Porque é um momento ali que a gente tá com uma privação de sono, causa um pouquinho de estresse, a gente quer descontrair, quer dar uma risada, não pode também. É difícil. Voltando assim a falar de como foi a dor ali no começo, ela é uma dor que incomoda, sim, mas não é nada insuportável, tá? Só que a gente tem sim que evitar esforço, porque pode acontecer como aconteceu comigo, de abrir a cesárea. O meu único esforço era andar no hospital, porque eu ganhei alta antes do nenê, né? O Lucas ficou no UTI neonatal e eu ia lá visitar ele. E eu só andava pelo hospital, gente. Tipo assim, eu não pude, assim, descansar muito bem em casa. Eu acho que se eu estivesse em casa, fazendo esforço só de ir até o banheiro, sabe? Andar um pouquinho pela casa, não teria acontecido isso. E a minha cesárea abriu justamente no dia que ele ganhou alta. Eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um úmido, sabe? Eu não senti dor na hora que abriu, eu não senti nada. Eu só senti que ela tava repuxando menos. Assim, deu até um alívio quando ela abriu. Só que não é bom, né? Que eu não sentia mais, sabe, que tu sente repuxando aqueles pontos ali. E eu não sentia mais isso, eu senti um olhado. E quando eu fui olhar, realmente tinha aberto, não abriu muito, foram só uns 2, 3 pontos. E sim, eu fui no médico pra ver, né? E eles falaram que eles não dão ponto depois de dar ponto. Não lembro se foi exatamente essa frase, mas graças a Deus não foi nada grave. E só que é importante, né, que a gente tome um cuidado ali redobrado quando acontece de abrir, porque daí corre um risco maior de ter uma infecção, porque tá aberto. Então, assim, se cuidem, façam o mínimo de esforço possível. Eu sei que muita gente diz que, que sim, que tu deve andar, deve fazer as coisas normal, mas não. Tá? Tu deve sim andar, não fica assim, morta na cama, mas não se esforça muito. Eu acho que, tipo, que o que fez abrir mesmo foi porque quando eu recebi a notícia que ele ia pra casa, eu fiquei muito feliz e eu comecei a correr pra pegar a roupa dele, que tava na recepção com meu marido. Daí, gente, eu não sei se foi exatamente nessa hora, porque eu não senti mesmo. Só que foi o único momento que eu fiz um esforço a mais e eu não corri de verdade, só andei um pouquinho mais rápido porque eu fiquei muito animada. Fiquei muito feliz, eu esqueci que eu tava com dor, eu esqueci de tudo, sabe? Porque eu queria muito que ele fosse pra casa e cometi esse erro. Agora, sobre a dor, conforme os meses vão passando, né? Atualmente vão fazer 6 meses, essa semana o Lucas faz 6 meses e eu por muito tempo tive dor, mas não a dor como era no começo, sabe? Porque a dor no começo realmente dá pra se virar na cama, pra levantar, é difícil, mas depois a dor ela foi vindo em momentos aleatórios. Às vezes eu tenho pontadas, e a pontada é forte, tá? Tipo, não é algo constante. Tipo, eu não vou ficar um dia inteiro com dor, mas se eu fico muitas horas em pé, se eu faço algum tipo de esforço físico muito pesado, eu ainda sinto dor. Há um tempo atrás era mais, hoje em dia até tá bem melhor, que tem dias que eu não sinto, tipo, passei o dia inteiro em pé e não senti.
Mas em outras situações que eu sinto, eu tive lá até uns 4 meses, eu tinha acordado às vezes com dor pélvica. Eu nunca ouvi ninguém que tinha isso, mas já passou, então acho que era normal. Eu conversei, né, com outras mães que tiveram cesárea e todas elas falaram que também sentem essas pontadas ou que sentiram logo depois do parto. Então eu acredito que seja normal. Eu não cheguei a conversar com nenhum médico, porque eu fazia pelo plano de saúde e agora eu tô sem plano. Não marquei mais nenhuma consulta pra mim. O neném sai consultando normal, mas eu sou uma pessoa que não me priorizo muito, sabe? Mas também já vi relatos de pessoas que tiveram, assim, recuperações maravilhosas, que não tiveram dor no pós-parto. Mas essa é a minha experiência, né? Eu não tive a escolha de ter uma cesárea, eu precisei ter. Mas se eu tiver uma dica pra dar, quem quer escolher ter uma, tenha 100% de certeza que pode contar com a tua rede de apoio. Eu, por sorte, tive pessoas me ajudando nas tarefas domésticas. Eu não precisei fazer esforço físico pesado, porque o recomendado é que a gente fique até 90 dias, se eu não me engano, né, sem fazer atividade física pesada. Tem alguém que faça as tarefas domésticas, que te ajude no que tu precisa. Que a gente não vai fazer tudo sozinha, porque até pra tomar banho eu precisava de ajuda, porque não era bom que eu me agachasse assim pra lavar meu pé, entendeu? Tu tem que saber que tu pode contar com as pessoas que tu tem na tua vida. Muito importante, claro, em qualquer pós-parto, até quem vai ter um parto normal, tem que ter esse apoio, né? Pra pessoa poder descansar, né? E um parto normal pode ter laceração, a mulher também pode acabar levando pontos, só que a cesárea é uma cirurgia de grande porte, então muita gente banaliza isso, acha que tu já vai sair andando, fazendo tudo normal, assim como num parto normal que a mulher ela já sai bem, né? A mulher sai andando com seu bebê no colo, e muita gente pensa que não tem a experiência, pensa que é do mesmo jeito. Eu tinha medo de que eu precisasse ter uma cesárea e ninguém me ajudasse, sabe? Porque eu não gosto de pedir ajuda, não gosto mesmo. Mas graças a Deus, as pessoas que eu tenho do lado foram ótimas pra mim e me ajudaram. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, então mesmo que teu sonho seja ter uma via de parto cesárea, pensa se tu pode. É triste, mas é uma realidade. Eu acho que eu não esqueci de nada, que eu falei tudo o que precisava falar. Se eu tiver esquecido algo, comenta aqui que eu respondo a tua dúvida. Eu voltei recentemente pro YouTube e tô compartilhando tudo sobre a minha maternidade real. Isso é parte dela, inclusive. Eu espero que aqui esteja um ambiente acolhedor para outras mães que passam por coisas parecidas como essa que eu estou passando agora. Uma criança reclamando por nada. Se vocês quiserem comentar, às vezes, a experiência de vocês sobre como está sendo a maternidade, não se sintam sozinhas, pode comentar aqui, a gente vai conversar. E é isso. Tchau do nenezinho.